Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O grupo técnico e os vereadores presentes das comissões. Nós vamos estar tratando de assuntos relacionados ao projeto de lei complementar de número 001/2020, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto de lei complementar de número 002/2020, que institui o plano diretor do município de Santa Bárbara, em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade, com a Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Nós temos uma portaria de número 053, que ela constituiu as comissões permanentes. Dentre elas, a Comissão CCJ, que a gente fala Constituição e Justiça, que ela é formada pelos vereadores Jorge Germano Batista, José Leonardo Souza Filho, Moisés Cardoso Santos, no qual o Jorge Germano, ele é o relator dessa comissão, sendo o presidente o José Leonardo e eu como membro. E a segunda comissão que vai estar participando, que é a Comissão de Obras Públicas, Agricultura, Comércio, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é representado pelo vereador Geraldo Magela Lopes, como presidente, Paulo Henrique da Rocha, relator, e o Ilinês de Moraes, membro. Diante do cenário dos debates dos projetos, e a gente, no intuito de atender a demanda da sociedade, no caso, nesse momento representado pelo grupo técnico, a Câmara ela fez um ato conjunto de convocação que era para audiência pública e também estendeu agora para as próximas reuniões que está dentro do trabalho do grupo. Em que sentido? Houve um requerimento no dia 13 de fevereiro para que as comissões pudessem fazer o trabalho em parceria, para a gente estar trabalhando junto com as comissões, as duas que eu citei, para a gente tentar ver de melhor pode fazer para a demanda que vocês apresentaram. Então, nesse momento, vai ter um questionamento por parte do relator da CCJ, que é o Jorge Germano, e vocês ficarem atentos e responder simplesmente o que for perguntado dentro daquilo que for colocado, para a gente não entrar em outro assunto que não está previsto nos esclarecimentos, que é o objetivo do nosso momento agora, dessa reunião, por meio do videoconferência. Então, para visar dando garantia à participação de vocês, e pensando nessa demanda que foi proposta, é que nós estamos fazendo esse trabalho, dando sequência aí na audiência pública para alguns fatos que precisam ser esclarecidos. Então, não esqueça de cada um, se for falar, como só tem dois representantes do grupo técnico, e tem os vereadores, o que for falar, esperar a vez de um, para não ficar as vozes paralelas, para não atrapalhar os trabalhos, tendo em vista até que nós não estamos presencial, então fica mais difícil um pouco. Tá certo? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao vereador relator da comissão do CCJ, o Jorge Germano Batista, para que ele possa pontuar as dúvidas apresentadas e fazer alguns levantamentos para a gente tentar buscar esclarecimento e ver a melhor forma de poder estar resolvendo e sanando aí. Tá certo? Boa tarde, então, novamente para todo mundo, né? Agradecendo a presença de Matheus e de Aline. Todos estão ouvindo bem, então, né? Sim. Ok. Na verdade, conforme dito pelo Moisés, na verdade, mais a título de continuidade do trabalho que nós iniciamos. Iniciamos com as primeiras reuniões que nós tivemos no plenário, que vocês puderam participar a partir do momento que levaram a demanda, e tivemos, em momento posterior, a audiência pública. E nós havíamos conversado, eu particularmente, inclusive conversei com os dois que estão presentes hoje, o Matheus e a Aline, fazendo inclusive o compromisso de que nós teríamos novas conversas, porque naquele momento da audiência, por mais produtivo que todos nós reconheçamos que tenha sido, não foi possível que nós tratássemos das demandas de forma pontualizada, como nós vamos fazer agora. Lembrando que essa é uma reunião que, assim, existem outra pessoa também que fez apontamentos e demandas relacionadas ao plano diretor e à lei de ocupação do solo, que também terá a mesma oportunidade. No caso, essa é uma primeira oportunidade, um primeiro momento, caso seja necessário, nós teremos outros momentos também.
O documento que vocês apresentaram, que é o relatório de análise técnica da Lei 001/2020, projeto de lei, porque basicamente, conforme vocês já esclareceram, inclusive, a maior parte das ponderações que o grupo técnico fez estão relacionadas ao projeto de lei de uso e ocupação do solo, a maior parte das demandas que foram apresentadas. Então, eu não sei, a Aline e o Matheus, vocês estão com o documento em mãos aí para facilitar, se for necessário, a gente interagir, facilitar a compreensão? Está falando a Lei 001/2020, Jorge? Não, o relatório que você apresentado. Ah, sim. Sim, sim. Falei com o relatório aberto. Ok, beleza. Então, o artigo 4. O artigo 4, vocês colocaram que o apresentado em relação à redação dele... Pessoal, eu queria pedir para vocês um favor, se for possível. Tem alguém com o microfone aberto, se puder só desligar e deixar só o Jorge, porque está dando bastante interferência. Verdade, tem interferência. De seu ambiente. O de Moisés está ligado e o de Lila também. O de Lila, você poderia fechar o... Deve ser o de Lila, porque Moisés está sozinho. É o de Lila que está dando interferência. Aí, melhorou bem, tá vendo? É o de Lila. Então, vamos lá. Vamos lá, começando pelo artigo 4º. Vocês pontuaram algumas implicações na redação dele. O problema apresentado foi que, eu estou lendo, na descrição das zonas, incluir que a ZEIS é formada por 1 e 2. Lembrando que ZEIS são as iniciais de Zona Especial de Interesse Público. Aí, a pergunta que eu faço é a seguinte, no caso, não houve a proposta da redação. Nesse caso aqui, a solução, pontualmente tratando desse artigo, ao entender de vocês, poderia ser simplesmente fazer a inserção dentro do artigo 4º da redação de texto, deixando expresso que a ZEI é composta por ZEI 1 e ZEI 2? Ou teria alguma proposta de redação mais específica em relação a esse artigo, discriminando alguma outra questão além dessa? Eu estou abrindo o artigo 4º aqui também, só para eu fazer essa referência. O artigo 4º, ele só menciona as zonas, então seria só estar incluindo essa zona mesmo, e aí, futuramente, aí, na hora que a lei for mencionar e separar cada zona, ela teria que mencionar novamente, mas no artigo 4º seria só incluir. Só incluir ZEI 1 composta por 1 e 2. A ZEI, no caso, perdão, é composta pela ZEI 1 e 2. Seriam subdivisões da ZEI. Nesse mesmo artigo 4º, lá tem assim, a zona mista de adensamento restrito, aí ela fala 1 e 2, ZEMAR 1 e 2, ela especifica. Sim. E no ZEIS ela não especifica. Ah, ok. Isso aí. Ô Jorge. Oi? Você tem um relatório do grupo técnico aí, ele para mandar para a gente, só do relatório? Do projeto eu não tenho um relatório aqui para me estar acompanhando junto. Na verdade, a Verinha distribuiu ele, mas eu tenho, se quiser eu te mando ele. Tento te mandar pelo WhatsApp agora. Você consegue me mandar? Manda, por favor. agora. Só um momento, por favor, rapidinho. Jorginho, por favor, manda para mim também. Tá, vou encaminhar agora. Ei. Você tem ele em arquivo de Word, Jorginho? Se vocês quiserem, eu posso verdade, assim que ele chegou, a Verinha digitalizou e mandou pra gente. Aí eu tenho ele aqui. Ah, tá. Porque se vocês quiserem fazer busca no arquivo, né, aí eu tenho ele aberto, que fica mais fácil também, se vocês quiserem. Você consegue encaminhar ele para mim também, Aline, o Word? Então. Consigo. Uhum. Eu tenho seu número aqui, eu tenho que encaminhar. Para Paulo eu mandei, eu vou mandar para Léo agora. Recebeu aí, Paulo? Recebi. Vou mandar para Léo. A Lila também? Lila também? Obrigado, Jorginho. Ô, Jorge, eu acho que... Agora só para Lila. Pronto, foi para os 3. O de Lila está indo agora. Ok, obrigado. Ok. Ô, Jorge, eu acho que a recomendação do grupo é colocar, conforme está descrito lá no projeto de lei, conforme o item 5, zona mista
de adensamento restrito 1 e 2, tá vendo? É só especificar 1 e 2. Ah, beleza, tranquilo. É para poder ficar, né, Mais harmonioso claro. com o mapa também. O mapa está identificando 2 áreas, né? Sim. E aí nas descrições, com certeza, deve ter uma diferença entre um e outro. Na descrição específica de cada uma delas, né? Não, perfeito. Então, essa aí, algum dos outros vereadores tem, em relação a esse artigo, tem algum questionamento? Não, tá ok. Por mim tá ok. Então, ok. Então, vamos passar para o próximo. O próximo questionamento é em relação ao artigo 10, está dentro do capítulo 3, do zoneamento urbano da sede municipal. Aí o artigo 10, o zoneamento da sede municipal compreende as seguintes zonas, conforme estabelecido no plano diretor e no anexo 1. O problema apresentado pelo grupo técnico é que esse item foi acordado em audiência pública e não foi inserido no texto da lei. Aí eu vou levantar só uma questão aqui, que nós temos 2 situações. Existem, e a gente vai ter outras situações como essa ao longo do relatório também, que a gente já precisa alinhar. Existem algumas situações que não foram estudadas, não foram trabalhadas nas audiências públicas que o Poder Executivo fez, e no caso o grupo técnico, assim como outra pessoa também, estão pedindo para que nós façamos uma alteração no texto da lei. A gente vai estudar e na medida da viabilidade e possibilidade, logicamente que atendendo a questão técnica e a questão que vocês ponderaram, nós vamos procurar fazer. Agora, existe uma questão que é, se esse item existe uma diferença entre nós fazermos uma alteração, nós alterarmos o projeto que veio do Executivo e nós tão somente garantirmos o direito do grupo técnico e dos cidadãos de forma geral a terem inserido na proposta uma coisa que já foi acordada na audiência pública. Porque eu entendo, do meu modo de pensar, que se esse item já foi trabalhado em audiência pública, debatido com a sociedade, e isso foi acordado lá, não se trata de uma questão de uma intervenção do Poder Legislativo. Existe um direito adquirido da sociedade, nesse caso representada pelo grupo técnico, de que, independente da modificação que o Poder Legislativo vai fazer, esse item conste da forma como ele foi acordado. Aí a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: na época dessas audiências, foi redigida alguma, porque eu não consegui contato com o Felipe, existe ata, gravação, porque nesse caso, nos pontos que vocês colocam, que foi acordado em audiência, a gente precisaria resgatar essas audiências da forma como elas tiverem sido registradas, seja por ata, seja por vídeo ou por gravação de voz, para a gente simplesmente inserir, porque, na verdade, seria responsabilidade, inclusive, do meu ponto de vista, do próprio Executivo, a gente notificá-los, para que eles façam a alteração do projeto deles, encaminhando da forma como foi acordado lá. Porque uma vez que já foi acordado lá, não justifica o Poder Legislativo interferir, porque esse direito já é um direito garantido do grupo técnico e em um procedimento que já contou com a participação da sociedade. Então a pergunta é, vocês lembram a forma como isso foi gravado, se foi feito ata, vocês assinaram? Teve lista de presença, só lista de presença, não teve nenhuma gravação. A gente fez lista de presença e a gente fez envio de e-mail, sabe? A gente fez alguns envios de e-mail para a Denise e para a Isabel, que eu posso tentar resgatar data e comprovação dessas conversas que a gente teve. Mas não teve nenhum registro formal, assim, do que foi discutido, sabe? Nessas audiências, não. Entendi. Porque aí, se você poderia, então, fazer o favor de, em relação a esse artigo 10, você vê se você consegue resgatar. Porque, assim, se você tiver comprovação, na verdade, a gente não vai fazer uma alteração. A gente vai só inserir na proposta, porque já deveria ter vindo do Executivo. Mas se não tiver nenhuma comprovação, a gente vai ter que estudar a viabilidade da apresentação de uma emenda, porque a gente estaria alterando mesmo a redação da lei que o Executivo colocou. Aí, como foi colocado que esse item já foi acordado, a gente precisa tentar resgatar. Eu vou até depois fazer as ponderações todas em relação a outros pontos da proposta que também constam nessa questão de que foi acordado em audiência pública, para que o Executivo possa se manifestar sobre se eles têm algum documento, a posição deles, se isso de fato foi acordado ou não, porque uma vez, se eles se manifestarem que de fato houve um erro, a gente vai simplesmente inserir. Se eles manifestarem, por exemplo, na hipótese de que não houve esse artigo, a gente tenta estudar a viabilidade da proposta. Não é mesmo para a questão da gente criar polêmica nem nada disso, é só para a gente ver, porque se tivesse sido acordado, fica bem mais fácil o próprio Executivo encaminhar do que ser feita uma emenda. Até mesmo porque emenda está sujeita a veto do Executivo. Se isso tivesse sido acordado em audiência pública, pelo próprio Estatuto das Cidades, é uma proposta deles. Então, seria uma coisa que já estaria como direito adquirido de vocês e seria apreciado pelo plenário. Só para a gente adequar esse procedimento aí. Depois eu vou fazer o ofício para o Executivo se manifestar.
O artigo 15... Também por ele mesmo, tá, Jorginho? Jorginho, rapidinho, só me opinar sobre essa questão aí. É o que a Aline falou, infelizmente foi feita só uma lista de presença. Ao meu ponto de vista, deveria ter sido mais bem elaborado, né, o controle, porque, afinal de contas, é uma audiência pública, ela consta na legislação, né, o porquê que ela existe, porque ela é tão importante, e, ao meu modo de ver, realmente deveria ter sido tratado com maior cuidado e zelo. Não só nesse item aí, a gente vai ter inúmeros itens, inclusive itens tratados e acordados com uma pessoa ou outra, né, que às vezes não interfere numa situação geral, mas que interfere pontualmente sobre a área de alguém, por exemplo, zoneamento. E foi tratado de situações lá anotadas, Léo deixou, inclusive, o nosso mapa ficou com ele, e depois, na hora que a gente foi, vamos dizer, acompanhar o prosseguimento da lei, a partir do momento que ela foi protocolada na Câmara, teve algumas coisas que ficaram de fora. Então, eu concordo com o que você falou, a gente vai precisar levar ou por um caminho ou outro, mas eu espero que a casa esteja disposta a contribuir, a tentar harmonizar, né, com o objetivo final, que é aquilo que a gente entende que para a sociedade vai ser mais valioso. Ok. O pessoal, só deixando claro aqui também, eu como relator da outra comissão, não sei se o Jorge explicou, mas nós vamos fazer um relatório conjunto, né, Jorge, para ser apresentado. Sim, exatamente. Para não ter que precisar de Jorge fazer um relatório com emenda, depois eu fazer outro, ou alterações. Então, a gente fez esse acordo de fazer esse relatório em conjunto aí. E eu estou de acordo com o que ele está falando também nesse sentido. Ok. O artigo 15 fala o seguinte, vamos lá, então aí, só alinhando, a comissão, no caso depois eu vou conversar com o Paulo, sentar com a comissão na reunião interna, nós vamos fazer um ofício para o executivo, dando a eles um prazo bem curto para a gente andar com isso, para eles se manifestarem. Assim, só deixando claro, igual o Matheus falou, se eles se manifestarem pela dificuldade de resgatar isso, a gente precisa só de uma manifestação do Poder Executivo, porque não caberia a gente fazer uma alteração em uma situação que foi colocada, como foi acordada pelo Poder Executivo, sem a gente ouvir eles primeiro. Se não tiver registro disso, a gente vai estudar a viabilidade dessa emenda, também é tranquilo de fazer. É só mesmo para ter uma manifestação formal do Poder Executivo. Ou no sentido de que, de fato, eles cometeram um erro, ou de que não há registro dessas audiências públicas, só para a gente estar autorizado a intervir. Okay. Mas vai ser feito com a maior celeridade possível. O artigo 15 fala o seguinte, a distribuição dos usos entre as zonas se dá mediante a classificação dos usos em. Aí vem os incisos. O problema que foi apresentado é que o inciso 2, relacionado a admitido sob condições, não existem critérios claros e objetivos para empreendimentos admitidos sob condições. Inclusive, nós conversamos isso na reunião no plenarinho e também lá na audiência pública, a questão colocada tanto pelo Matheus como pela Aline, é a questão da instabilidade, sobretudo o fato de esse admitido por condições, sob condições, entre aspas, ficaria muito suscetível à chamada interpretação do servidor que vai analisar o processo, ou do conjunto de servidores, enfim. Não teria objetividade nos critérios, não seria... por exemplo, hoje estaria sujeito a uma interpretação, amanhã estaria sujeito a outra, a depender do momento, ou a depender da circunstância, ou a depender do próprio servidor que estiver conduzindo esse processo dentro da prefeitura. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, em relação a esses critérios, o grupo técnico tem alguma proposta objetiva de quais seriam esses critérios e a forma de redação deles na legislação, no artigo 15? Mesmo que agora existe a possibilidade que eles sejam apresentados assim, de forma redigida, quais seriam esses critérios? Tem na Kombi aí, ó. No meu entendimento, sim. Acho que seria totalmente possível da gente poder harmonizar e fazer uma proposta que a gente entende que seria o ideal. Não sei se a gente consegue alcançar tudo, né, Jorge? Mas a gente consegue, ao meu modo de ver, contribuir para deixar o mais claro possível, porque é como a gente sempre fala, a gente utiliza dia a dia da lei junto com o servidor e deixar essas coisas claras facilita tanto para quem protocola quanto para quem examina. Sim, ok. Então, beleza. Então, esse ponto aí vai ser produzido, depois de terminar a reunião, a gente vai produzir um documento do Poder Executivo com outras questões também, e aí a gente faz um novo documento para vocês, que tem outros pontos também, que aí, no caso, a gente vai estar pedindo para vocês apresentarem objetivamente esses critérios. Aí, o prazo, a gente vê um prazo que vocês consigam fazer aí, logicamente, tendo a celeridade que a gente precisa e vocês também, mas de uma forma que seja possível, que seja execuível, né? O artigo 16 fala o seguinte, as categorias de uso no município, de Santa Bárbara são as seguintes. Aí vem a questão do inciso 1, o uso residencial que se refere ao uso destinado à moradia, podendo ser a linha A, uso residencial unifamiliar, que corresponde ao uso residencial em edificações destinadas à habitação permanente, correspondendo a uma habitação por lote ou conjunto de lotes, incluídos os condomínios horizontais, compostos exclusivamente por unidade residencial desse tipo. O problema apresentado
pelo grupo é que esses conceitos estão errados, sob a justificativa de que os conceitos de residência unifamiliar, multifamiliar e condomínio estão equivocados. Aí a questão que eu coloco é a seguinte, depois é um novo problema dentro desse mesmo artigo, que é deixar claro quais os dois itens anteriores. Logicamente, sobre a justificativa da necessidade da clareza na lei, ou seja, o uso residencial e econômico. Aí o Matheus, no caso, tem mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado sobre essa questão da própria legislação da lei de uso e parcelamento do solo. Matheus, eu não consegui verificar, aí sim, pedindo uma ajuda sua, dentro daquela lei a 6766, né, que é a de parcelamento do solo, o conceito específico de uso residencial unifamiliar. Assim, você me corrige posteriormente se eu estiver equivocado. Pelo que eu pude estudar, há um conceito, assim, tecnicamente definido pelos grupos de engenharia e de arquitetura relacionado à questão do uso residencial unifamiliar. Aí eu queria saber de você, primeiro, se você tem conhecimento, talvez se você tiver facilita, de alguma legislação federal mesmo, que defina de forma clara o que é o uso residencial unifamiliar, e se tiver, a gente só transcreve a proposta da lei de usurpação do solo, e se não tiver, se você tem uma proposta da conceituação, uma proposta objetiva da conceituação. Eu não consegui, porque seria mais fácil se nós tivéssemos uma lei federal ou um decreto-lei federal que traga esse conceito, a gente simplesmente transcrever essa legislação federal para a lei municipal, até mesmo porque você já pontuou em alguns momentos que aquilo que a gente tem em legislação federal seria melhor a gente aproveitar no município justamente para garantir a questão da segurança jurídica e todas essas questões aí. Aí, no caso, você tem conhecimento de alguma legislação que trate, defina objetivamente o critério? Que defina legislação só se for plano diretor de outras cidades, que a gente pode tomar como exemplo. A nível federal, eu não me lembro de ter nenhuma lei específica. Eu estava aqui puxando na minha lembrança, se a 4.591 define, e se o Código Civil também. E, se eu não me engano, o Código Civil deve tratar alguma coisa, não sobre unifamiliar e multifamiliar? Não, o Código Civil não. Então aí é conceituação mesmo, aí é como você disse, né? São mais normas, definições técnicas, porque tem que ser claro, né? O unifamiliar é para uma moradia de uma família apenas. Multifamiliar é aquilo que é em condomínio, que a propriedade é comum. Basicamente seria isso, mas eu vejo legislações muito bem feitas no Sul, até aqui eu acho que Itabira também, a legislação municipal também trata dessa questão, deixando bem claro, né? Essas diferenciações, assim como também eu acho que nós vamos cair na mesma questão do condomínio urbanístico, né? De lotes ou não, porque vai entrar dentro dos mesmos critérios. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a princípio uma pesquisa, né, que eu já andei olhando assim, alguns planos diretores de algumas cidades, e depois uma reunião futura que a gente tiver, que na próxima reunião, a intenção minha é depois sentar com o Paulo, que também é relator, e com os outros membros da comissão, já construir uma proposta redigida, atermada, daquilo que seria a proposição das emendas consolidadas, para a gente já debater mais concretamente com vocês os conceitos, enfim, com base em outras cidades, inclusive eu ouvi algumas que a princípio, não tem conhecimento técnico, me pareceram bem redigidas em Santa Catarina, no Paraná, ou aqui em Minas Gerais mesmo, como você falou. Aí a gente analisa. Isso é diferente. Ok. O artigo 18... Eu coloquei aqui também para a gente, anotei aqui para a gente também apresentar aqui uma proposta de conceito e fonte, Matheus, que aí também fica bom. Isso. Ok, beleza. Anotando os pontos. Então tá ok. O artigo 18 vai tratar sobre a questão dos espaços destinados às vagas de estacionamento, e assim, o problema apresentado foi a inviabilização de um posterior projeto a ser apresentado, e o Matheus apresentou isso tanto na reunião do plenário como na audiência pública que nós tivemos. Então, nesse caso, a justificativa valoriza o estacionamento, e a sugestão do texto seria: o acesso de veículos pode ser feito em até 60% das faces de terreno voltadas para a rua. Essa poderia ser, para colocar no inciso 15, essa sugestão que vocês colocaram, poderia suprimir a redação atual do artigo, do inciso 5, e transcrever na literalidade essa sugestão de texto, ou é apenas uma referência, vocês têm uma proposta melhor, mais... Não, literalidade acredito que não, tem que haver aperfeiçoamento nesse texto aí, a sugestão é no entendimento, é isso, Ali? Meu ponto de vista é esse. Isso. Na verdade, a gente quer a subtração, né? Extinguir esse quinto aí, que é a distância mínima entre dois acessos será 3 metros, a gente quer extinguir isso
e quer colocar que você pode usar até 60% da face do terreno. Só que aí o texto talvez possa ser melhorado, né? Sim, juridicamente, mas eu falo a essência dele justamente. Isso, exatamente. A gente trabalha de uma forma mais técnica. Isso. Isso, em síntese, Jorge, é que você possa ter no máximo, vamos dizer que se a sua testada é de 10 metros, você tem no máximo 60% acessível a veículos. Você vai deixar 40 de meio fio, que é para permitir vaga de estacionamento na rua. É essa harmonia aí que ela é necessária, entendeu? Porque naquela forma que está, por um lado parece garantir as vagas de garagem, mas por outro prejudica as lotes de esquina, lotes que podem ser feitos, por exemplo, casa geminada, entre outras coisas. Perfeito. Então, vamos lá. O artigo 19 é aquela mesma questão. As definições de empreendimento estão confusas. Aí a gente poderia esclarecer critérios para empreendimento pequeno, médio e grande impacto para evitar equívocos. Aí eu queria alinhar com vocês também, com a Aline e com o Matheus, se no próximo momento, se vocês poderiam também construir objetivamente, atermar a proposta de texto e qual seria, do ponto de vista de vocês, objetivamente, vocês poderiam apresentar uma contraproposta para melhor detalhar essa questão das definições desses empreendimentos aí, para que a gente possa já voltar a debater. Eu acho que quanto a isso está fácil. A João Pinheiro, quando fez a primeira análise, a primeira proposta dela, ela deixou um documento anexo, inclusive eu usei de referência para fazer o contrato de venda do loteamento que eu estou vendendo, para determinar quais seriam os conceitos de pequeno, médio e grande porte, entendeu? O que seria o comércio residencial, industrial. Então, tem já uma tabela. Eu não sei se nesse anexo que foi proposto para vocês, na Lei 01/2020, se tem esse anexo. Não. Acho que no processo esse anexo foi apresentado e eu achei interessante, bem esclarecedor, deixando bem definido cada um dos itens e pontos. Ok. Ô, Matheus, nesse arquivo recebido pela Câmara, esse mesmo anexo, ele veio, só que ele veio sem preenchimento. Então, eu acredito que a gente tem uma lei anterior que veio com preenchido, e essa última que foi a protocolada, o anexo veio com um erro, provavelmente. Isso, vem em branco, verdade. É porque já passou uns dias, eu não estou muito me lembrando, mas é exatamente o que a Aline falou. Isso. Vamos colocar aqui para a gente apresentar sugestões, aí a gente se debruça sobre esse anexo novamente, a gente pega o anexo anterior e vê se a gente quer fazer alguma sugestão sobre ele, senão a gente só encaminha ele novamente, mas eu acrescentei aqui para a gente poder apresentar uma sugestão de divisão de empreendimentos de impacto. Beleza. Ok. Então, vamos lá, artigo 25. O artigo 25, a questão colocada é que no município não tem uma legislação específica que viabilize a aplicação do artigo, porque, lembrando, o artigo 25 vai fazer menção a uma legislação nova, ou seja, critérios definidos em lei. Lá no final da lei de usurpação do solo, do texto da redação da lei, vai falar que, no prazo de até 12 meses, serão editados todos os atos normativos, leis e tal. Logicamente, não há garantia de que no prazo de 12 meses essas leis seriam editadas, e ainda que sejam editadas, o problema que eu acredito que vocês veem, assim como eu vi também no primeiro momento, é durante esses 12 meses qual seria a referência normativa que seria utilizada para consulta, uma vez que essa lei não estaria disponível. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, no caso vocês entendem que o ideal seria suprimir essa questão, ou a gente tentar fazer uma emenda mais densa nessa própria lei de usurpação do solo que pudesse servir como referência de consulta, já constando dentro da própria lei de usurpação do solo. O que vocês acham? Suprimir o CA máximo, que é a questão que eles colocam que ela vai depender aí de instrumentos do direito de construir, outorga onerosa, a gente suprimir, até porque a gente vai ter uma zona só que eles estariam tratando disso. Eu acho que eles estão inserindo uma questão muito complexa num plano que pode ser um pouco mais simples. Sim. A gente não precisa de um CA máximo e um CA mínimo. O CA, por si só, ele já é máximo. A pessoa tem o direito de chegar até o máximo dele. Se ele não quer chegar ao máximo, né, é uma questão própria do proprietário. Então, eu acho que não tem necessidade de trabalhar isso, não. Ok. Isso aí é a decisão unânime do grupo. A opção pela sugestão desse trecho, né? E aí, na hora que a gente for fazer os parâmetros lá, nas sugestões, inclusive na própria conversa lá com o João Pedro, que vai cair dentro daquilo que você falou, da reunião, se houve ata, não houve, tem alguns itens também de percentual, algumas coisas que vão facilitar o entendimento, até a execução, né, dos processos.
Ok. Então, vamos lá. Continuando. O inciso 5 do artigo 25, né? Aí fala o seguinte: taxa de permeabilidade, que corresponde à porção do terreno, deverá ser sempre conservada em seu estado natural com relação à permeabilidade do solo. A justificativa, em síntese, é que, tecnicamente, já existem estudos que comprovam que existem alguns materiais seixo, brita, que possuem uma taxa de permeabilidade que poderia ser utilizada e aprovada no eventual projeto. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se a gente colocasse nesse ponto aqui, taxa de permeabilidade, PP, vírgula, logicamente a gente pode melhorar a redação disso. Taxa de permeabilidade que será considerada atendida em terrenos com percentual permeável superior a 50. Igual ou superior a 50. Aí, juridicamente, a gente melhora. Poderia ser nesse sentido? Na verdade, não é isso, não. Eu queria até fazer um adendo aqui, antes de comentar isso aqui, Jorge, é porque eu e Matheus estamos representando o grupo técnico e ficou combinado com eles que a gente vai fazer uma lista de tudo que foi conversado aqui e vai levar para eles também, tá? Okay. Como representantes, então qualquer coisa aqui que a gente for discutir, né, que gere alguma dúvida e tudo, a gente também vai levar para eles para ficar uma coisa mais democrática também. Ok. E essa situação aqui da taxa de permeabilidade, ela, na verdade, ela é correspondente, ela não é 50% do terreno, ela é 50% da taxa. Porque, por exemplo, hoje, a João Pinheiro, na lei que está protocolada aí na Câmara, ela está pedindo 10% de taxa de permeabilidade. No plano nosso atual, ela é 20%. Então, a gente pediu que ela continuasse 20%, porque a gente acredita que 10% é pouco, e pediu que desses 20%, 50% que esses outros materiais possam ser contados, a taxa de permeabilidade deles com 50%. Então, por exemplo, se eu for usar um seixo, uma brita, eu vou ter que usar uma área maior para poder contar com uma área permeável. Por exemplo, tem piso de bloco intertravado que é comprovado que ele conta, por exemplo, 50% como taxa de permeabilidade. Então, se eu for usar um bloco intertravado, ao invés de 20%, eu teria que usar 40%, exemplo, para eu conseguir atingir os 20%. Mas aí por isso que a gente fala, ó, que em relação à absorção de água e afins, esses materiais seriam aceitos como 50% dessa taxa. Então, porque na lei atual ela fala que a área permeável só pode ficar no solo natural. Sim. Então, o que a gente está querendo é que a gente possa colocar algum material e a gente vai dobrar a área por causa disso. Ok. Então, se for possível, você também fazer a consideração do seu documento aí, para depois vocês apresentarem só uma sugestão de redação, e a gente trabalha depois tecnicamente, senta com o pessoal do jurídico, só uma proposta. Gente, eu vi que está um pouco confuso mesmo o jeito que foi escrito aqui, né? Vamos melhorar esse texto aqui. Porque a nossa ideia também, né, Aline, sempre foi sugerir a mudança, não dizer como ela deve ser feita, né? A gente quer construir isso. Sim, porque a gente também não tem nem conhecimento assim, jurídico, legal disso. Mas eu entendo que aqui, na competência técnica, a gente ainda consegue melhorar. Na verdade, melhorar a questão da essência daquilo que vocês querem. Aí a terminologia técnica a gente coloca por ocasião da apresentação da emenda. Não, tranquilo. Vamos lá. Aqui está tranquilo. Aí vamos lá. Vamos passar para a parte dos anexos. Sugestões e pontos críticos. Aí aqui a gente tem, no primeiro problema, no segundo, no terceiro, a mesma questão, que também existe a alegação de que foi acordado em audiência pública, que vai cair naquela questão de que nós vamos oficiar também o Poder Executivo para que ele se manifeste. Qual que você está falando, Jorginho? Você está falando do artigo 26, Jorginho? Não. Aí eu já soltei. Oi? Você está nas sugestões já, né? Isso. Sugestões e pontos críticos. Anexo 1. É porque o restante, Matheus, esses outros pontos anteriores que eu estou pulando, é que hoje pela manhã, o que eu fiz? Eu reassisti a gravação da audiência pública e aquelas atas daquelas reuniões que nós tivemos. E nesses pontos aqui ficou claro a forma como vocês colocaram. E, novamente, eu vou fazer a redação da emenda, sentar com o pessoal, fazer a redação da emenda, e na próxima reunião a gente vai discutir propriamente ditas emendas já apresentadas formalmente. Ok? Tá. Então você não está passando Itaim, você está só passando os pontos mais críticos que você tem. Exatamente. Okay. Então a gente pula para qual?
Para o anexo 1, mapa de zoneamento urbano, sugestões e pontos críticos. Tá lá na página... Não, ok, Acharam achei aí? aqui. 6 de Tá na 15, página 115 no 9. Word. Isso. Aí, na verdade, a gente tem o item 1, dentro desse anexo 1, o item 2 e o item 3 estão tratando da mesma questão, que fala que essas alterações já foram acordadas e não foram atendidas. A gente vai fazer a mesma situação. Dentro desse mesmo documento, a gente vai oficiar o Poder Executivo, e eles respondendo ou que não foi, ou que não tem esse arquivo, a gente já começa a trabalhar na emenda já. Aí é tranquilo. Isso aqui Ô, Jorge, Oi. eu acho que esse do problema 1 aí, aliás, eu acho que esse aí foi votado na reunião lá, se não me engano, não teve isso, não? Exatamente. É porque, na verdade, o grupo técnico fundamentou no sentido de que as alterações foram acordadas e não foram atendidas. Ah, tá, entendi. Aí cai naquela mesma questão que a É a gente mesma questão do outro. Exatamente. Aí a comissão vai oficiar o Poder Executivo para que eles se manifestem no sentido de Aí, se Paulo. essa proposta. Paulo estava nessa reunião com a gente. Foi. Acho que não sei se o Matheus estava, foi uma última do plano, em que o Leris pediu para o pessoal levantar a mão, votar. Aí ele fingiu que ele foi desconversou a votação porque não tinha sido muito favorável. Foi um ensaio, isso mesmo. Eu fiquei sabendo, mas eu não estava nessa reunião, não. Mas na anterior teve essa votação também, foi anotado no papel que ele levou junto ao primeiro. Infelizmente, nós não temos a ata, né? Isso, é porque tinha alguns empresários lá nessa reunião fazendo pressão para colocar 5 pavimentos nesse trecho. Só que a comunidade que estava lá também não queria, sabe? Então, ficou... Mas você vai ter questão do ofício lá também, tá ok, Jorge. A gente faz o ofício, no caso. Então, vamos lá, artigo 27. Vamos lá, passando para o artigo 27 agora. O artigo 27 está basicamente tranquilo, porque o que vocês colocam é a questão da padronização da mesma altura, sendo de 6,20 metros, para evitar os equívocos. Então, a própria emenda vai ser bem tranquila nesse sentido. A questão de vocês fundamentar da ambiência, do conforto, enfim, correto? Certo. Tá. Então, ok. Vamos lá. O título 3, que aí eu estou com um material aqui, o material de vocês, eu fui marcando ele, que é aqueles pontos sensíveis, eu estou questionando. O título 3, vocês falaram sobre a questão da criação de um conselho para amplo entendimento da lei de condomínios urbanísticos e suas extensões jurídicas e técnicas, de forma a harmonizar os interesses sociais, econômicos e ambientais, onde foram identificadas divergências conceituais no presente capítulo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: esse conselho, vocês estão pedindo a criação dele, nesse primeiro momento, para debater a forma da tramitação da proposição da lei de usurpação do solo, ou seria para posterior à aprovação da lei, a gente já colocar no projeto um conselho que teria atribuições consultivas, deliberativas, seria nesse momento ou seria posterior à aprovação da lei? Seria para contribuir no processo de edição da lei ou seria para contribuir no processo de fiscalização e acompanhamento da execução da lei? Matheus? Aline, quer falar? Esse conselho aí, eu acredito que é para discussão nesse momento de criação. Sim. Né, que é mais ou menos uma discussão como essa que a gente está fazendo. Não seria para posterior, não. Até porque a gente está colocando aqui a aprovação de condomínio, simplificando isso como não sendo igual a aprovação de um loteamento, né? Isso a gente até coloca aí. Então, e na verdade, assim, eu até acredito que a gente ficou receoso da participação nesse segundo momento ficar igual foi feito no primeiro momento, sabe? Assim, onde a gente não... fica só no debate, a gente não consegue formalizar o que ficou decidido, então a gente ficou um pouco receoso, e também não é a nossa intenção ficar criando embate com a prefeitura, com nada disso. Então, como a gente está tendo um segundo momento para discutir, esse conselho era mais para garantir que a gente teria uma oportunidade de participar efetivamente, né? Porque a gente hoje também está sendo, pelo menos assim, a minha primeira experiência efetiva de participação no plano diretor. Então, quando for ter a nova revisão do plano, né, se eu tiver a oportunidade de estar presente, a experiência vai ser outra, né, de cobrança de formalidade e tudo. Então, isso foi mais, acho que com base na experiência que a gente teve primeiro, e por isso a gente pediu isso. Ok. Eu acredito que está correndo tudo tranquilamente agora.
Ok. Então, em relação às próximas páginas, o que acontece? Tem a citação a algumas leis, aquelas que o Matheus já até explicou nas reuniões que nós tivemos, o Decreto-Lei 271, a Lei 13.465, o próprio Código Civil, Lei de Parcelamento do Solo. Aí eu tenho uma pergunta objetiva, que inclusive eu conversei informalmente com a Aline quando nós tivemos oportunidade. Mais para frente, a gente tem uma série de outras questões e pontos relacionados a possíveis e necessárias, do ponto de vista de vocês, alterações nos mapas dos anexos do projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós temos uma dificuldade que eu coloquei para a Aline, e agora eu estou formalizando ela, que é a questão justamente da produção desses mapas. Aí eu queria ver com você o seguinte, haveria a possibilidade de vocês, posteriormente, nos apresentarem, construírem esses mapas e fazerem a proposta de como eles ficariam alterados? Por que eu estou dizendo isso? Porque se não tiver jeito, logicamente, nós temos a responsabilidade de buscar tecnicamente, contratar profissionais, talvez uma consultoria, empresas especializadas nesse ramo, para a gente promover as alterações necessárias. Mas se vocês disserem que existe a possibilidade de fazer essa parceria, nos auxiliar e nos encaminhar esses mapas e as proposições, facilitaria o andamento do processo. Por quê? Porque se nós tivermos que fazer isso, reconstruir esses mapas, nós teremos que começar do zero, a começar do processo licitatório. Porque vocês sabem que Câmara, Poder Legislativo, Executivo só funciona por licitação, tomada de preço e todo esse procedimento. A pergunta é, seria possível nós estabelecermos uma parceria para a construção desses mapas ou não? Porque aí a gente já tem que ter uma noção, eu faço a pergunta mesmo para ver a disponibilidade e os recursos técnicos de vocês, porque se não houver essa possibilidade, a Câmara já tem que começar as tratativas no sentido de delimitar esse objeto, tecnicamente falando, e ver as formas de aquisição desse serviço. Eu queria ver com você se existiria a possibilidade de nós firmarmos uma parceria para onde for necessário alteração de mapa, redesenho, essa coisa toda, se seria possível nós trabalharmos entre nós mesmos ou se a Câmara teria que fazer a aquisição desse serviço, que a gente já teria que começar a ver a primeira viabilidade legal disso, e seria um procedimento bastante burocrático e mais moroso. Ô Jorge, eu acredito que a gente consegue contribuir sim. Eu acho que às vezes a gente não vai, assim, conseguir produzir nos mesmos programas que a Fundação fez e naqueles mesmos moldes de arquivos. Mas no nosso grupo a gente tem topógrafos, então a gente tem diversos profissionais que poderiam ajudar, sim. E pelo que a gente já viu até nos mapas que foram produzidos, não tem nada além do que até o que a gente já tem de mapa anterior, não. Sabe, assim, não teve nenhuma atualização de rios nascentes, nada que arruamentos. Isso até ficou um pouco pobre, a gente até conversou sobre isso no grupo. Então, que isso até envolveria outras coisas, né? Que aí teria que fazer, por exemplo, um levantamento planimétrico, ou no mínimo planimétrico da cidade toda, para que isso fosse muito bem feito, e aí a gente não conseguiria assumir isso. Mas do jeito que eles foram feitos, a gente até rabiscou em cima deles para a gente poder conversar, né, entre a gente, assim. Então, acho que do jeito que ele foi entregue, a gente consegue auxiliar, sim, e se num segundo momento a gente entender que isso não foi satisfatório, aí a gente, né, poderia tomar uma decisão diferente. O que você acha, Matheus? Eu conversei já com a Érica, com o Neném, porque é de conhecimento de todos que Neném tem os mapas das últimas alterações do plano diretor. Como dessa vez foi iniciado pela João Pinheiro, ela já trouxe o mapa que, por exemplo, a parte de nascentes e lagos, ela está bem deslocada da realidade. E para o técnico que vai analisar isso, quando ele vai analisar uma visita em loco de uma área, eu vou dar um exemplo. Ali perto da Água Fria, eu tive uma área que eu comprei na mão de Zezé, que ela estava mais ou menos uns 75 metros de distância de uma nascente, e a lei falava que 50 metros era o ideal. Então, quando o Lucas, na época, pegou e viu, ele viu que já tinha uma água próxima, e que no mapa da escala que o Neném fez, não precisava colocar. Então, ele teve que ir lá medir. Então, assim, é algo que, dependendo da situação que fica o erro, é tão grosseiro que prejudica a análise do fiscal. Isso foi identificado no mapa, e eu acho interessante a gente trabalhar com a mesma base de mapa da última lei, que já é uma coisa mais conhecida, tem ainda erros também, mas são erros, ao meu modo de ver, pelo menos na experiência que tive,
em processos com menos variações, entendeu? Com menos erro, e eu acho que é mais fácil também da gente conseguir ceder isso para vocês, porque já tivemos conversa prévia com o Neném e com o Eric, que isso era possível sim. Inclusive, nas reuniões foi o tempo todo que foi ajustando os mapas para a gente. Ok. Aí, na verdade, o que a gente vai fazer, então? A gente vai trabalhar e depois a gente vai conversar com relação ao tempo que vocês precisam, provavelmente vai ser um tempo razoável. Aí, num segundo momento, a gente vê o que vai ser produzido. E aí, se não for satisfatório para vocês, no caso que for produzido, e para a própria Câmara, a questão técnica, inclusive, a gente vai começar as tratativas no sentido de viabilizar como que a Câmara pode fazer. Só que, assim, deixando bem claro mais uma vez, depois o Moisés vai até ponderar isso, o procedimento, ainda mais tratando de poder legislativo, vai ser bem mais moroso. A gente começa, o primeiro passo seria, inclusive, montar um termo de referência, porque a gente precisa referenciar o objeto e o serviço que será contratado. Aí depois vem todos aqueles prazos da 67 e 66, seria um processo bem mais moroso. Então, assim, na medida do possível, se a gente puder alinhar de fazer todo o máximo esforço possível para a gente tentar construir esses mapas, porque a Câmara, assim, a gente tem equipe técnica, mas não especificamente voltada para essa área. A parte de desenho, a parte topográfica, a gente não tem um único profissional que possa nos dar esse suporte. Então, na medida do possível, se a gente puder estabelecer essa parceria, eu acho que seria melhor e seria, inclusive, mais séria a tramitação do projeto e seria, inclusive, a gente poderia chegar numa proposta final com uma rapidez maior, dentro da qualidade técnica que a gente busca. Agora, uma coisa que eu achei interessante também é que esse arquivo poderia ser até produzido em AutoCAD, que é um programa que é muito mais disseminado entre todos nós profissionais. A gente conseguiria até abrir esses mapas, né, em arquivo original para que não gerasse dúvida de onde uma zona está passando. Então, acho que isso seria até interessante para nós se a gente tivesse esse arquivo de mapa aí num programa mais acessível do que o ArcGIS e esses outros que foram produzidos. Tá ok. Um outro ponto que eu preciso ver com vocês é o seguinte: vocês ponderaram a questão da necessidade, a Aline até já chamou atenção para isso em mais uma oportunidade, a necessidade de que a lei tenha um glossário mais denso no sentido de que ele contenha uma conceituação bastante discriminada que possa dar suporte para o intérprete da lei ou para as pessoas que eventualmente venham a protocolar algum projeto, algum empreendimento na prefeitura, para que os conceitos estejam dentro da própria lei, não seja necessário esses profissionais buscarem ou conceitos interpretativos ou conceitos de outros instrumentos normativos. Vocês apresentaram nos itens do glossário 2 itens, que é a fossa séptica e o condomínio urbanístico, a definição desses dois, para serem inseridos no glossário. Tem alguns outros conceitos que eu estou rascunhando, juridicamente eu senti a necessidade de que eles estejam presentes no glossário, mas aí na próxima reunião eu vou apresentar formalizado para vocês, para a gente poder debater. Além desses conceitos, aí a Aline, se ela quiser anotar aí também, e vocês darem mais uma repassada, se tiver alguma outra conceituação terminológica que vocês fazem questão ou acham necessário estar na lei e já trazer a conceituação no próximo momento também, eu acho que seria bastante interessante, se for possível. E na próxima, juridicamente, aqueles que eu achei que é necessário que estejam presentes na lei, eu já vou trazer eles discriminados com a respectiva conceituação para a gente poder debater e vocês verem, a gente debater todo mundo junto, a comissão com vocês, a viabilidade da inclusão desses conceitos que eu considerei importantes. Eu acho que é possível sim, viu, Jó? Tranquilo, isso aí eu acho que dá para a gente fazer. A questão do glossário aí é pegar boas referências de lei e deixar bem claro que a gente tem muito problema, às vezes, com o próprio funcionário. Ele entra contratado, aí ele começa a querer interpretar. Isso. O glossário fica mais fácil da gente dialogar e tratar ali o processo. Porque já fica dentro da própria lei, né? Dentro do corpo da própria lei. Uhum. Isso aí. Já anotei. Vou na minha imagem aqui. Vocês estão conseguindo... Não, agora voltou. A gente tinha travado aqui. Agora voltou. Então, vamos lá. Aí eu queria combinar com vocês o seguinte, só lembrando que depois o Moisés vai fazer outros apontamentos, o Paulo Henrique também como relator. Eu queria ver com vocês o seguinte, em relação, eu vou fazer um ofício, vou sentar com a comissão para a gente oficial, o Poder Executivo, como eles já têm toda essa documentação lá, dá um prazo para eles aí, talvez, dentro do regimento interno, de 5 dias para eles se manifestarem, aí eles vão devolver. Depois que eles se manifestarem, eu vou fazer um ofício para vocês, onde vai estar constando todas essas ponderações que nós fizemos, entre aspas, notificando vocês a quem um prazo. Podemos trabalhar com um prazo inicial de 15 dias? O que vocês acham?
essas questões que nós conversamos aí, de vocês apresentarem propostas em relação a conceituações, terminologia, vocês acham que seria possível trabalhar com os prazos? Acho que é tranquilo. Eu acho também, pode ser. Pode ser. Tá, então aí depois a gente senta com a comissão, a gente vai produzir um documento para o executivo e para vocês, e aí depois que esses documentos chegarem nas mãos da gente, tanto do executivo como de vocês, a gente já vai concluir o relatório, a preliminar do relatório. A preliminar do relatório seria justamente as propostas de emendas que a comissão vai entender como cabíveis serem propostas, e a gente vai voltar para a nova reunião para debater, já passar isso formalmente consolidado, para a gente debater com base naquilo que estiver escrito, que vocês acham que deve alterar, as possibilidades. Lembrando que isso não significa que todas as ponderações serão acatadas. Logicamente, a gente tem a obrigação legal, inclusive constitucional, de tudo aquilo que vocês consideraram, a partir do momento que vocês consideraram e pediram alterações em um projeto de lei, que é inclusive a própria legislação que tem que contar com a participação popular, se nós não acatarmos uma ou qualquer dessas alterações, a gente tem que fundamentar o porquê que eles não serão acatados, para que a gente possa debater posteriormente. E... Jorge. Oi? Só fazendo uma ressalva aí, eu acho que é de suma importância se pudesse trabalhar com menos prazo. Embora o CPC fale em 15 dias, né, a maioria dos procedimentos que a gente é judicial é 15 dias, mas existe os procedimentos de 5, de 10. Se o grupo conseguir trabalhar com menos prazo, porque nós estamos dependendo também de prazo que nós conseguimos a prorrogação, ou seja, a dilação desse prazo. Porque aí nós vamos ter que apresentar outro documento ainda para depois ainda passar para aprovação. E a gente está contando que ainda que é um período eleitoral que a gente não sabe o que possa estar vindo aí, que possa estar por vir, né? Então, quanto mais agilidade a gente tiver, eu queria ver se teria como a colaboração aí de Aline e o Matheus, ao invés de ser estipulado o prazo de 15 dias, que fosse estabelecido 10 dias. Até mesmo os 10 dias, se fosse corrido, seria melhor. Porque nós vamos estar trabalhando muito apertado, não que está dependendo só da gente, mas é porque a gente está querendo fazer de melhor qualidade, atender a demanda da sociedade, mas a gente precisa dessa participação e esse menos tempo para a gente vai fazer diferença. Porque aí, no caso, aí, Matheus e Aline, assim, por exemplo, se a gente colocasse um prazo menor aí, 10 dias, na prática, são 10 dias contados da data em que vocês forem efetivamente notificados do ofício da comissão. Vocês hoje, assim, a reunião vai ser gravada, lembrando que posteriormente, assim como tem sido prática, a gente vai disponibilizar esse áudio e vídeo, vocês vão receber, se quiserem, inclusive, repassar ele para ver alguma coisa, vocês talvez já poderiam até trabalhando, porque assim, vocês não vão ser notificados hoje nem amanhã, porque amanhã a gente tem uma outra reunião também, relacionada à questão do plano diretor, que é para tratar do mesmo tema, e também provável que a notificação venha ao longo da semana, ou na quinta, ou talvez até na sexta, para ser um documento mais bem estruturado. Então, seria possível a gente colocar 10 dias contados da notificação? Poderia. Eu acho que sim, né, Matheus? Porque aí vocês podem estar adiantando também, porque o material que está sendo discutido. Exatamente, o material vai estar disponível para vocês. Também, exatamente, essa reunião vai ser publicada, inclusive, né, porque uma das reuniões externas que a gente tem, a gente faz a publicidade dela depois do vídeo disponibilizado, assim como a gente tem feito com as reuniões de videoconferências da própria Câmara. E, assim, as ponderações que por esse momento eu tinha a fazer eram essas. Aí o que eu vou fazer? A Poliana vai gravar esse vídeo, vai disponibilizar, eu vou assistir novamente na hora de redigir o documento, eu fiz algumas anotações, mas eu vou assistir ele novamente para estar entregando o documento para vocês, e assim que vocês nos entregarem, a gente vai debruçar em fazer essa proposta e apresentar um relatório preliminar, que o relatório preliminar é justamente aquele que vai servir como embasamento para a gente já debater, mas a gente já debater com base em uma proposição formal daquilo que seriam as possíveis emendas modificativas, supressivas, aditivas, a serem inseridas no texto por parte da comissão. Aí, assim, as minhas ponderações eram essas, de minha parte eu agradeço a presença de todos. Aí tem ainda a manifestação do Paulo Henrique, também relator da comissão. Ele analisa a questão sobre o ponto de vista do mérito dela, e se ele quiser fazer alguma manifestação, depois aí o Moisés vai conduzir para caminhar para a conclusão. Muito obrigado a todos aí.
Certo, só antes de passar para o Paulo, eu só queria perguntar para o Jorge o seguinte: com relação ao anexo 7, que são os parâmetros urbanísticos, são definidos os parâmetros de cada zona, que é uma tabela, a gente também fez várias considerações sobre ela, sobre o coeficiente de aproveitamento, algumas taxas que tinham sido colocadas lá que a gente achava que estavam incoerentes. Você chegou a dar alguma olhada sobre essa parte? Na verdade, essa aí, eu passei ela, mas ela também vai estar dentro do ofício, pedindo alguma sugestão objetiva para a gente colocar dentro do relatório também. Entendi, porque nessa fase a gente conseguiria, por exemplo, chamar novamente a João Pinheiro para discutir alguma coisa? A nossa ideia é justamente essa. No primeiro momento que nós conversamos, a nossa expectativa era que eles pudessem participar. Porque ainda que algumas das propostas que eles fizeram deixaram bem claro que o objetivo não foi desqualificar o trabalho deles, mas tendo em vista que foi eles que elaboraram a proposta, a gente precisaria ouvir algumas razões e fundamentos que levaram eles a fazer determinadas propostas que, tanto vocês como nós, entendemos que para a realidade do município de Santa Bárbara não foi colocado de forma adequada. Então, assim, a nossa primeira intenção era ouvi-los. Posteriormente, eu fiz contato com a menina, eu tenho com a vice-diretora do grupo, que conduziu o trabalho em Santa Bárbara. Ela me disse que já tinha começado a pandemia, ela falou comigo que eles teriam plena disponibilidade em trabalhar também por videoconferência. Então, a nossa intenção é que, na apresentação do relatório preliminar, a gente faça o contato para que tanto o grupo técnico quanto representantes da João Pinheiro, especificamente, se for possível, aqueles que trabalharam diretamente na conclusão da proposta, na redação da proposta, não vai trazer uma pessoa que não participou de nada, vai ficar perdida, a gente vai andar para trás. Tem que ser alguém, assim, a prioridade que eu vou dar com eles, a gente vai tentar conduzir no sentido de alguém que efetivamente participou do processo, que tenha visitado o município de Santa Bárbara, que tenha participado das audiências, que tenha participado das visitas em loco que foram feitas relacionadas à questão geográfica e topográfica do município, para a gente já avançar mais rápido, e a gente já tratar diretamente com alguém que está por dentro do assunto. A nossa intenção, Aline, é ter esse momento com o João Pinheiro e ter a oportunidade de todos nós debatermos juntos também. Sim, porque é interessante isso também, porque a gente tem a vivência do município e eles têm o conhecimento com a elaboração de planos. Então, talvez também eles tenham uma visão mais a longo prazo, alguma coisa também que eles podem colocar e acrescentar, né, no que a gente está pensando também. Sim, mas aí a gente já tem essa intenção de estar fazendo um momento posterior e eles, assim, em primeira mão, eles haviam se disponibilizado a comparecer, seja presencialmente, inclusive antes da pandemia, do isolamento social ter começado, ter ganhado força, eles já haviam colocado que eles teriam mais facilidade para nos atender por videoconferência, então eu acho que não vai ter problema não. Não, tranquilo, então. Ok? Aí Paulo vai fazer alguma consideração aí antes do Moisés? Não, Jorge, eu acho que também tá tranquilo, acho que é mais a gente esperar esse documento aqui que a gente vai mandar aí para o pessoal do grupo técnico, algumas coisas que a gente vai aguardar aqui mais ou menos um conselho deles, de como a gente vai escrever essa proposta, de como a gente vai avaliar isso aí, e depois a gente sentar internamente as comissões e para discutir, ver o que a gente vai levar a plenário realmente. Acho que tá no caminho certo. E o grupo técnico também, aí acho que mais é contar com a colaboração deles, a questão do prazo que você falou, que o Moisés falou, para a gente não perder isso aí, para a gente não estender demais, tendo em vista o calendário que desse ano já está bem apertado também. Agradecer aí o Matheus, a Aline também, pela disponibilidade de estar conversando isso aí também. E aguardar realmente esse retorno, a gente fazer esses ofícios no que tange lá a parte do que, segundo eles, foi acordado em audiências públicas. A gente vai requisitar isso aí também, como foi falado. E a gente esperar esse retorno deles para a gente conseguir finalizar esse relatório e levar a plenário também o quanto antes. Moisés aí para fazer as considerações e concluir. Está me ouvindo? Sim. Sim. Bom, Aline e Matheus, assim como o Jorge Germano já mencionou aí, a questão dessa participação de vocês em relação aos mapas. Isso para os trabalhos, nesse momento, é de suma importância. Porque, muito bem, como ele já pontuou, em relação que a dificuldade que nós temos hoje é a parte licitatória.
Então, se vocês puderem colaborar, já ter esse contato com os profissionais dessa área, de ter essa disponibilidade, isso vai ajudar muito nos trabalhos. Porque se nós formos fazermos isso pela Câmara, tiver que contratar, eu acredito que talvez a gente não consiga votar esse ano. Por causa de é muita coisa para acontecer, a parte burocrática, tempo, e a gente tem que contar com outros fatores que possam acontecer no caminho, né? No decorrer do processo licitatório, que a gente às vezes contrata e aparece pessoas, e aí tem problema parte administrativa, e aí são vários fatores. Então, assim, como sugestão, se vocês puderem colaborar, eu sei que isso não é obrigatório da parte de vocês, mas é o interesse do município, da sociedade, é uma demanda contada por vocês. Então, nesse momento, o que a gente pode pedir, além do que nós estamos fazendo, tentar estabelecer uma parceria com vocês, representantes de um grupo técnico, é de dar mais essa parcela de contribuição, principalmente, que é de conhecimento da área de vocês, né? E vocês conhecem os profissionais que têm a condição de estar fazendo esse trabalho. Porque nem contar muito com a João Pinheiro nesse momento, a gente não sabe nem como vai ser essa parceria, né? Porque nós não temos contrato com a João Pinheiro. O contrato foi feito com o Poder Executivo, e esse trabalho já passou do Executivo para o Legislativo. Então, a gente tem que estar trabalhando de uma forma mais objetiva, um procedimento mais curto, e que a gente consiga ter resultados positivos aí no que foi levantado e ver o que a gente pode estar melhorando nesse trabalho, tá? Aí eu agradeço vocês. E eu queria, assim, pela atenção, pela participação. Sim. Moisés, só lembrando, assim, de até pedir desculpa que eu não agradeci, assim, a participação de Matheus, da Aline, estendendo esse agradecimento, pedir para eles estenderem a todo o grupo técnico e por estar nos ajudando desde o princípio. E, assim, essa reunião, assim como eu disse, reitero, a Poliana, que é da parte de comunicação, ela está sendo gravada, depois vocês vão receber ela, eu conversei com a Poliana ontem à noite, ela vai mandar para vocês a título de arquivo, vocês vão receber por e-mail, porque, assim, na medida do possível, vocês podem ter observado que nós temos uma grande preocupação em que todas as tratativas que nós efetivamos com a comissão sejam de interesse público, que elas sejam efetivamente documentadas, justamente para não ter esse problema que já aconteceu no Executivo. Ah, tem ata, não tem ata. Desde o primeiro relacionamento que nós tivemos, as reuniões que nós tivemos, elas foram marcadas por ata, as tratativas que nós fazemos são marcadas por troca de e-mails, a audiência pública foi filmada e disponibilizada no YouTube, ainda tem um registro dela. Então, assim, a gente vai manter essa linha de todas as tratativas que nós fizemos, elas são de interesse público, ainda que tratadas entre nós, e, assim, a disponibilidade e a publicidade dela vai ser efetivada em todos os momentos que nós nos relacionamos. Aí agradecer, muito obrigado, boa tarde para todos vocês. Obrigado a vocês também pela disponibilidade, pelo carinho de sempre conosco. Boa tarde. Então, voltando aí, só para finalizar, a questão do que o Jorge pontuou da transparência dos trabalhos do Legislativo, é o que é a nossa proposta de trabalho, é a proposta do trabalho do Legislativo desde o princípio da administração do biênio 2019-2020. Então, o que a gente tem que fazer é buscar parcerias e tentar ver o que a gente pode estar resolvendo e fazer o de melhor para a nossa Santa Bárbara. Eu agradeço a participação de todos vocês, pelo apoio, né, pela essa parceria que a gente está estabelecendo com o grupo técnico, aqui nesse momento representado pela Aline e pelo Matheus, que vocês também estendem ao grupo, o agradecimento a todos, aos vereadores presentes, representantes das duas comissões aí. Boa tarde a todos. Obrigado, Poliana, também, pelo trabalho que está fazendo aí de parceria. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Gostaria também de agradecer o Matheus e a Aline por estarem empenhados conosco nesse processo. Obrigado. Boa tarde, fique com Deus. Boa tarde, gente. Nossa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até logo, a todos.